Inflamação exacerbada, né? Aquela situação onde as células tentando combater e o vírus tentando ganhar terreno, acaba causando uma destruição local, como se fosse uma guerra mesmo, né? Ele é como qualquer, assim, outro vírus, né? Ele vai se instalando, né, dentro das células para ele poder se replicar, né? Para ele poder... Ele entra no contato na boca, geralmente, olhos... Né? Sim, ele entra através de, por exemplo, se você espirra, você joga dentro do ambiente uma série de partículas pequenas que a gente muitas vezes não enxerga, e ele está carregado de vírus, né? Então esse vírus vai entrar pela sua boca, né? Pelas suas mucosas aí, às vezes contato seu com o olho, né? Você está com a mão contaminada e você põe a mão no olho, e ali ele começa a tentar se replicar, né? E vai ganhando espaço para dentro do organismo. E o seu organismo começa a tentar responder contra ele. Então, ele começa a lançar mão de um monte de processos de inflamatórios, as células começam a trabalhar tentando destruir aquele organismo que está estranho ali. Só que nessa interação entre o que esse vírus está fazendo dentro do corpo e a sua capacidade de resposta, acaba destruindo e acaba favorecendo lesões nos seus próprios órgãos. Então, aquela inflamação exacerbada, né? Aquela situação onde as células tentando combater e o vírus tentando ganhar terreno, acaba causando uma destruição local, como se fosse uma guerra mesmo, né? Então, daquela tentativa do embate, acaba destruindo tudo ali ao redor. Então, ele vai ganhando a via aérea, né? Ele parece ter um pouquinho mais de predisposição pela via aérea, mas também ele afeta qualquer outro órgão do corpo, não é só o pulmão, mas as formas mais graves que a gente tem visto, existe essa predominância, né, do pulmão, e lá onde está tendo essa guerra, vamos dizer assim, existe essa destruição local, né, existe então a falta, né, ou a falência da função daquele órgão. Seria mais ou menos isso. Mesmo com toda essa experiência que a gente acumulou nesse tempo, a gente está vendo a mortalidade, os pacientes morrendo muito rápido. Mas será que os pacientes estão chegando tardiamente aqui? Pode ser. A gente também... O que a gente faz, né? Eu me reuni com as coordenações da fisioterapia, né? Para poder conversar com elas, ver a impressão delas. Também tenho conversado com a coordenação da enfermagem, para ver a impressão desse pessoal, né? Do que está acontecendo. Se mudou alguma coisa dentro da nossa estrutura de atendimento, se mudou alguma coisa no perfil do paciente, se mudou algo que a gente tenha, que a gente possa eventualmente melhorar. E o que a fisioterapia, acho que estão chegando já numa fase mais grave da doença. Então, eles não conseguem fazer, né, ou não conseguem fazer as proteções necessárias ou ajudar da maneira necessária. Quando eles já vão rapidamente para a intubação, aí fica mais difícil. Mas quando a senhora fala mais grave da doença, seria a doença, o vírus está mais forte, mais pesado, ou as pessoas estão não se protegendo, estão sendo tomadas de uma maneira mais ampla, ou de novo, ou chegam tarde? Não sei dizer, né, se é uma coisa ou se é outra. A verdade é que muitos pacientes ou já estão vindo intubados, ou então a gente tem que intubar aqui logo nas primeiras horas que chegam na UTI. Há uma impressão de que está tendo uma evolução um pouco mais rápida do ponto de vista respiratório. Há uma impressão, é difícil a gente dizer isso, né, sem ter um número que a gente possa realmente dar um embasamento teórico sobre isso. Mas a impressão que dá é que ele chega precisando de oxigênio, né, que é o nosso perfil do paciente vir para UTI, e em menos de 24 horas esse paciente já está num estado muito grave, já está numa situação mais crítica. Esses pacientes são mais novos do que até, ou de um perfil mesmo, digamos que seja 5 a 10 anos, tá? Ou são pacientes com uma comorbidade diferente, digamos, são obesos, alguma coisa do gênero? Eu vou dar minha opinião pessoal, e isso não tem nada a ver com o que é vamos dizer assim, isso não tem um embasamento do que a gente lê, do que a gente vê. Nós passamos por uma fase muito crítica, depois a gente começou a ter um perfil de um paciente mais idoso, acima de 70 anos, que vinha para nós, que parecia que tinha ficado um pouco mais resguardado naqueles primeiros 3 meses, né? Mas depois eles começaram a aparecer aqui, e agora a gente voltou mais próximo, né, do perfil que era no começo, e dentro desse perfil, alguns pacientes com uma capacidade de resposta imunológica, porque no final das contas quem acaba destruindo mesmo o organismo é a gente, né, tentando combater, né, o processo, também junto com o vírus, né. Então a impressão que dá é que eles estão evoluindo bem rápido, mas tinha pacientes assim também na primeira fase, que respondiam muito rápido, né, contra a doença, e acabavam manifestando sintomas também de maneira muito rápida. A evolução da gravidade é muito rápida.
Então, é difícil dizer se isso está sendo mais agora do que era antes, porque a gente teve esse períodozinho onde a gente via um paciente mais idoso, que a resposta do idoso é mais lenta também. Até mesmo para manifestar uma forma mais grave, dele é um pouquinho mais lento, não é tão exacerbado, vamos dizer assim. Então, acho que a gente teve esse período aí de um mês e pouco, e agora a gente viu voltar com tudo, uma gravidade maior, né, e a mortalidade maior. Havia um aprendizado numa forma de tratar o paciente, né? Não só com os medicamentos, que eram um misto de corticoides com antibióticos modernos. A senhora mesmo mencionou que antes intubava-se mais tarde, agora está intubando, exige a intubação. Na hora que tiver indicação. Chegando. Isso continua no mesmo procedimento e mesmo assim, de repente, tem uma mortalidade maior. Sim. A gente vê também um grau de insuficiência renal, né, maior também nesse perfil do paciente que é muito grave. E essa insuficiência respiratória também mais refratária ao que a gente consegue oferecer de suporte ventilatório, né, de fisioterapia mais avançada, né, que a gente tem. Esse quadro que a senhora vê aqui na Santa Casa de Sorocaba é algo típico ou na troca de informações que a senhora tem com outros hospitais pelo Brasil também existe esse perfil? O que eu tenho conversado com colegas, né, que a gente, até por outros conhecimentos que a gente tem, a gente acaba conhecendo muita gente do Brasil inteiro. Então, todos eles estão falando da intensa sobrecarga mesmo de trabalho e todo mundo dizendo que não tem vaga, né, que está sobrecarregado, que vários colegas novamente estão se infectando, não reinfecção, mas que os que não pegaram, né, na primeira fase, eventualmente agora estão pegando nessa segunda. Então, também gente se afastando, né, da linha de frente. Então, eles não vi ninguém comentar que o perfil é mais grave, né, mas o que eu vi é que existe a questão da superlotação. O que, às vezes, né, acaba também atrapalhando, né, vamos dizer assim, a alocação do indivíduo para o local correto onde ele tem que estar. Né? Porque se ele está numa unidade básica aguardando vaga, ele não vai vir hoje, talvez não venha amanhã, talvez ele venha depois da manhã e até então o que foi feito? Isso. E a verdade é que a gente acabou, né, os hospitais que atenderam o Covid nesse tempo todo, acabou adquirindo mesmo, né, uma experiência e o jeito de tratar com certeza é diferente de como o pessoal trata, né? Não da questão do medicamento, mas o manejo do paciente e no manejo da ventilação mecânica em especial, né? Sua mensagem final, o que a senhora gostaria de dizer para o pessoal Sorocaba, região, e pelo que a senhora recebe aqui, porque eu sei que a sua equipe está cansada. A senhora está vindo de um plantão de 36 horas. Realmente. Vocês estão muito cansados. O que a senhora poderia dizer? Foi o que eu disse para os meus pais, né? Hoje de manhã, olha, não saiam de casa. Fiquem na casa de vocês no litoral e não saiam para nada. E se eu achar que a gente tem condição de se ver, nem que seja, né, por um pouquinho, eu ligo para vocês, mas se não, fica aí. Fica aí, não sai de casa. E a máscara ainda continua sendo o grande fator que ajuda muito, não? Eu acho que a máscara, também a lavagem de mãos, também é uma coisa importante, sim. Mas eu acho que a aglomeração realmente é um fator que é preponderante, né? Então, porque é muito difícil, às vezes, você vai no restaurante, você não vai comer de máscara, você vai tirar a máscara, né? Dependendo do ambiente, se o ambiente não tiver circulação, uma circulação boa, aquilo vai ficar acumulando, né, uma carga viral, se a pessoa eventualmente tiver algo. Então, eu acho que a gente está... o que eu falei para minha família, então, o que eu falei para todo mundo, né? Não aglomera. Fica o máximo possível no ambiente ventilado, usando máscara sempre, né? Próximo das pessoas que também já está tendo contato, né? Mas não com contatos novos, né? Uma situação nova. Eu acho que essa segunda onda vem justamente porque eu não estou nem fazendo nenhum julgamento aqui, né? Se sim ou não, mas pela abertura, né? O afrouxamento, né? Das questões de isolamento, começa a você poder se expor a outras pessoas e é aí que você espalha uma doença, né? Nesse contato. E é claro, os jovens, eles são mais proativos, né? Eles querem sair mais, eles querem conversar. Então, mesmo que eles não venham a ser prejudicados diretamente, eles não deixam de ser os carreadores do vírus, né? Então, nessa fase de facilitação, é impossível a gente dizer que a gente não viu inúmeros exemplos de pessoas jovens da nossa família, que às vezes saíram, estão com os amigos, voltam, mas na casa deles tem os pais deles, tem os tios, tem
alguém que tem alguma fragilidade para alguma outra doença. Então, mesmo que ele não seja o maior afetado naquele momento, né, com certeza existe uma disseminação maior do vírus. Eu não culparia os jovens, mas eu diria assim, culparia que... eu diria que a situação que a gente vive tudo que facilita a aglomeração vai ser um fator de disseminação mesmo do vírus, né?